Livro de Jonas, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, diz assim: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarso, pois sabia que és o Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que nem uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Senhor, essa é a tua palavra que foi lida e nós vamos meditar na mesma nesta noite. Continue falando aos nossos corações, queremos tão somente ouvir a tua voz nesta noite. Fala porque estamos sedentos de te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, hoje é o último dia, dessa série, então vamos fazer uma recapitulação, da história de Jonas. Tem pessoas que estão assistindo, pela internet que nem conheciam a história de Jonas. Me mandaram algumas até mensagens. Poxa, pastor, é bom que o senhor coloca a mensagem na internet. Nossas pregações de terça-feira de ensino, elas ficam no YouTube, disponíveis na internet. Eu não tenho objetivo de ganhar seguidores, nem de nada disso, não. É mais realmente porque alguém está longe, às vezes pede para ouvir, Tenho alguns parentes também que acompanham de longe e gostam do ensino. Aí a gente coloca lá, mas não tem o intuito mesmo é propagar a palavra, Então muita gente que está assistindo, que está acompanhando, nunca nem ouviu, às vezes nem ouviu falar da história de Jonas. Mas Jonas foi o primeiro profeta que Deus enviou a uma terra estrangeira. Também foi o único que desobedeceu a Deus. Recebeu uma ordem de Deus para pregar em Nínive. Tomou direção contrária, foi para Jope, para o porto, em direção a Tarsis, que era totalmente oposta a Nínive, para uma viagem que ele queria fazer que duraria 1 ano, mas que não durou muito porque Deus entrou no meio dessa viagem. Deus entrou no meio dessa viagem, onde ele entrou no navio, mas Deus entrou no meio da viagem, soprou um vento, a tempestade, o navio quase afundou. Os marinheiros clamaram cada um a seu Deus. Jonas estava dormindo no porão, não orou quando deveria orar, e foi lançado ao mar.
Lançado ao mar, ele foi engolido por um peixe. No ventre do peixe, ele orou ao Senhor, pedindo livramento. O peixe vomitou ele em terra seca e ele foi vomitado novamente no porto de Jope, da onde ele nunca deveria ter saído. E ali ele caminhou 800 quilômetros mais ou menos a pé até chegar a Nínive, da onde ele deveria ter ido, né? Não foi, não obedeceu a Deus. E agora então o profeta Jonas prega nessa cidade que era tão grande que para percorrê-la você precisaria de 3 dias andando. E Jonas, em apenas um dia, prega a mensagem. E a mensagem que ele pregou foi a mensagem: dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Era uma mensagem dura, porém sem nenhum tipo de misericórdia. Jonas pregou, querendo que o povo não se convertesse para que eles morressem mesmo, devido à sua crueldade. Jonas achava que os ninivitas não eram dignos de serem salvos, então ele pregou, mas com vontade de que o povo não ouvisse. Primeiro pregador que prega com vontade que o povo não ouça. Mas o que acontece é totalmente o contrário. Quando ele prega, o povo ouve. E ele fica também o primeiro pregador a pregar e ficar triste porque o povo se converteu. É uma coisa totalmente... Jonas é um profeta complicado. Se eu fosse escrever um livro sobre... Poderia até escrever um livro sobre Jonas, né? Tantas mensagens que eu preguei aqui. Mas... e material que a gente pesquisou, fora as coisas que a gente não trouxe, porque não dá para trazer tudo, né? E fico pensando, o título do livro seria Jonas, o profeta complicado. O homenzinho complicado. Verdade. Muito complicado esse homem. Mas Deus trabalhou na vida dele. Deus trabalhou na vida dele. Como Deus tem paciência conosco, né, irmãos? A gente para e diz assim, poxa Deus, como o Senhor tem paciência comigo? Né? Como o Senhor é paciente. Como que o Senhor, às vezes, olha para nós e vai nos tratando nossas falhas, tratando nossos complexos, tratando nossos problemas, nossos erros. Como Deus vai nos tratando. Pacientemente vai nos tratando. Propósito por propósito, prova por prova, situação por situação. Deus nos tratando. Que coisa, né, irmãos? Assim foi Jonas. E o capítulo 4 começa dizendo que Jonas ficou extremamente desgostoso e ressentido. Por que ele ficou ressentido e desgostoso? O versículo de número 10 do capítulo 3 explica inicialmente o motivo. E Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não fez. Eu já expliquei que Deus não se arrepende, que isso aqui é uma linguagem humana para descrever um sentimento divino. Mas, olha que coisa interessante. Por que Jonas ficou irado? Primeiro, porque os ninivitas se converteram. Ele não queria que eles se convertessem. Segundo, porque Deus teve misericórdia deles. E terceiro, além da misericórdia, Deus perdoou eles e não enviou a destruição que estava prometida para ser enviada, ou seja, ele queria que o fogo de Deus descesse do céu e consumisse os ninivitas, ele queria destruição, então ele ficou irado, revoltado, ressentido, desgostoso, triste, angustiado. Por quê? Porque deu tudo certo. Deu tudo certo, aí ele ficou chateado. A ponto de pedir a morte. Versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando aí na minha terra? Por isso eu me preveni fugindo para Tarso. Ele está dizendo, é uma oração, a oração de Jonas. Jonas é o profeta que ora para reclamar de Deus. Ele ora a Deus para fazer uma reclamação. Jonas ora a Deus, você vê que ele não é um crente de oração, né? Jonas não gostava muito de oração. Ele ora 2 vezes no livro. As 2 vezes
que ele ora são duas orações totalmente contraditórias. A primeira oração que ele faz é no capítulo 2, versículo de número 2. Por favor, alguém lê, por favor, a oração de Jonas, Jonas 2:2, a primeira oração dele. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. No vento do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Na minha angústia clamei ao Senhor, do vento do inferno, ele compara o vento do peixe ao vento do inferno. Clamei ao Senhor, ele ouviu minha voz. Ele clama a primeira vez pedindo para viver, pedindo para Deus dar o socorro, pedindo para Deus não deixar ele morrer, pedindo graça, pedindo misericórdia, ele ora a primeira vez. E a segunda vez ele ora no capítulo 4, versículo 2, dizendo: Senhor, eu falei para o Senhor que eu não queria vir, porque eu sabia que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor ia ter misericórdia desse povo, que o Senhor ia salvar esse povo. Tá vendo só, Deus? Eu falei para o Senhor que eu não queria vir por causa disso. Ele ora para reclamar com Deus. É um homem muito complicado. Eu só não vou chamar Jonas de bipolar porque eu não tenho todas as características para dar diagnóstico aqui. Mas dá vontade. Deus salvou ele, gente, do peixe. Através do peixe, Deus salvou ele, melhor dizendo. Salvou do afogamento. Deu outra oportunidade para ele. Ele foi o único profeta que desobedeceu a Deus. Deus podia ter fulminado ele. Deus deu outra chance. Deus é Deus de chance. Deus é Deus de oportunidade. Deus deu outra chance para ele. Outra oportunidade para eles. Trouxe ele de volta da morte para a vida, para ele pregar, para ele fazer a obra. Ele vai pregar raivoso, com ira no coração. Que Jonas era colérico. E depois ele vai dizer: Senhor, eu queria morrer. Eu prefiro morrer a ver esse povo salvo. Faz o seguinte, me mata. Jonas quer morrer porque o povo quer viver. O profeta Elias, dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo de número 19. Primeiro Reis 19. Versículo de número 6. 1 Reis 19. Não, versículo 4. 1 Reis 19, 4, por favor. Pode ler alguém. E ele se foi ao deserto, caminhando com o dia que veio, ele se assentou debaixo e pediu em seu ânimo a morte. E disse: trabalho, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Também dá um livro escrever, os homens da Bíblia pediram a morte, foram vários. Até o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, certa feita, em 2 Coríntios, eu não lembro qual é o versículo, mas ele escreveu assim: a perseguição foi tanta que até da vida desesperamos. O que quer dizer isso? Ele pediu a morte. Pedir a morte não é, eu não vou dizer que é bom, porque estaria cometendo um erro aqui. Não é bom pedir a morte. Mas Deus entende quando alguém pede a morte. Só que pedir a morte a Deus é uma coisa muito complicada, porque às vezes Deus atende, como o caso de Elias. Elias morreu. Ele foi levado ao céu, num redemoinho, ele morreu. Pedir a morte a Deus é uma coisa complicada. Elias pediu a morte a Deus porque o povo não se converteu. E ele ficou só na cabeça dele, porque ainda tinha 7.000. Mas para ele, na perspectiva dele, ele era sozinho. A última Coca-Cola do deserto. Então ele disse: Senhor, me mata, porque só sobrou eu mesmo. Acabou tudo.
Elias, tem mais 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho nessa, não. O povo não quer se converter, Senhor. Me mata. Jonas não. Jonas é um profeta que pede a morte a Deus por um motivo contrário ao motivo de Elias. Elias pediu a morte a Deus por causa do povo não ter se convertido. Jonas pede a Deus a morte porque o povo se converteu. E ele achava que o povo não deveria ter se convertido. Na cabeça dele, o povo deveria ter morrido. E Jonas pede isso porque Jonas tinha na sua mente uma coisa chamada exclusivismo, que é próprio de muitas seitas e religiões falsas. Por exemplo, você vai lá no Testemunho de Jeová e você pergunta: tem salvação fora aqui da torre de vigia? Não, não tem. Salvação é só aqui. Aqui que é a verdade. Vai lá na igreja adventista e pergunta: tem salvação fora da adventista? Se eu guardar o sábado, se eu não guardar o sábado, eu vou ser salvo? Ele vai dizer: você tem que ser, para ser salvo, tem que guardar o sábado. Salvação só está aqui na adventista. Você vai na igreja católica, lá na igreja católica está escrito: não há salvação fora da igreja. E a igreja que está falando aí é a igreja católica. Tem salvação fora da igreja. As seitas exclusivistas, elas dizem, pregam e ensinam que só há salvação dentro delas e fora delas não tem salvação. Nós não podemos ser assim, irmãos. Não podemos ser assim. A salvação, ela não é da Assembleia de Deus. A salvação não é da Igreja Batista. Salvação não é da congregacional, salvação não é da presbiteriana, a salvação é do Senhor. Por que existem várias igrejas, pastor? Por que existe a Assembleia de Deus? Por que existe a Batista? Por que existe a congregacional? Por que existe a presbiteriana? E por que Jesus está salvando lá também, além de salvar aqui? Porque a graça de Deus não é uniforme. A graça de Deus é multiforme. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, por favor. A graça de Deus não se manifesta da mesma forma, ou seja, ela não tem uma forma só de se manifestar. Ela se manifesta de várias formas. Por exemplo, o culto da Assembleia de Deus, o costume da Assembleia de Deus é um, o culto da Igreja Batista, o costume da Batista é outro. Culto da presbiteriana, o costume da presbiteriana é outro. Isso existe por quê? Porque a graça de Deus, ela não é uniforme. Ela não se manifesta de uma só forma. Ela se manifesta de várias formas. Porque existem vários tipos de pessoas. E Deus quer salvar a todos os tipos de pessoas. 1 Pedro 4,10, por favor. O que diz aí? Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre aos outros o dom conforme recebeu, dentro da multiforme graça de Deus. Aqui a gente fala língua estranha, profetiza, pula, salta, rodopeia. Aqui as mulheres usam saia, os homens usam calça. Aqui tem costume, aqui tem regra, a igreja é assim. Por quê? Porque tem gente que para ser salvo precisa passar por isso. Ele recebeu Jesus assim. Lá na igreja congregacional, por exemplo, o culto não é como o culto é aqui. É diferente. A liturgia é diferente, o costume é diferente. Mas o Jesus é o mesmo. Lá na igreja batista, pode bater palma, aqui a gente não bate palma. Porque não é nosso costume. Aqui a gente não fica batendo palma, aplaudindo, porque não é nosso costume. Lá na igreja batista, o pessoal prega de camisa normal, de calça jeans, de sapato das igrejas de parede preta aí, chúcho, né? O pessoal prega, né? Vamos dizer assim, como o pessoal prega, rola, prega sem gravata, sem paletó, que é o costume dele lá. Desde que não fira o evangelho de Cristo, Jesus está salvando lá também.
Porque tem gente que nunca vai entrar numa Assembleia de Deus. Eu, por exemplo, nunca me vejo congregando numa igreja que não seja uma igreja Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano. Eu não me vejo fora da Assembleia de Deus. Eu posso mudar de ministério, mas eu não mudo da Assembleia de Deus. Por quê? Porque eu sou assembleiano, está na raiz. Eu encontrei Jesus aqui, eu não vou sair daqui, pronto. Agora, isso não quer dizer que Jesus só está aqui. Lá no céu nós vamos encontrar irmãos de outras igrejas. Porque a graça de Deus é multiforme, ela não é uniforme. Pastor, eu não gosto desse tipo de culto, não gosto desse tipo de costume, não concordo, não aceito, não quero. Procura um lugar que possa, que quer, que aceite, que você goste. Porque a graça de Deus é multiforme. É simples assim. Aqui é assim. Enquanto está assim, vamos andar assim. Eu aprendi isso. Então, por exemplo, as mudanças, às vezes, na nossa vida são necessárias. Eu já mudei de igreja. Por quê? Porque eu olhei para o sistema e disse, não me encaixo mais aqui. Isso aqui não é para mim. E Deus me direcionou, você vai para tal lugar. Aí eu fui. E está tudo certo. Porque a graça de Deus, ela não se manifesta em um só lugar. Agora, Jesus está salvando lá na Testemunho de Jeová? Ele pode salvar alguém lá, mas a pessoa tem que sair de lá. Porque lá diz que só tem salvação lá. Aí é outra coisa, é outra história. Lá tem normas e regras que ferem a palavra de Deus. Então Jesus pode salvar alguém lá, mas quem está salvo lá, sai de lá. Não fica lá. É a mesma coisa para as outras seitas. Jesus pode salvar? Pode, mas a pessoa não vai ficar lá. Porque aquilo lá tem coisas que ferem a doutrina. Existe doutrina e existe costume. São coisas diferentes. Costume é humano, é passageiro, é temporal. Doutrina é bíblica, divina, atemporal, acima da cultura e nunca vai mudar. Isso que é a diferença. Então, irmãos, Jonas tinha um exclusivismo. Ele era meio... Não, porque Deus só vai salvar os judeus. O compromisso de Deus é com os filhos de Abraão, aqui de Israel. Não pode salvar os ninivitas. Ele não aceitava o fato de que Deus queria tratar com aquela geração de nínives. Não, Deus não vai. É um profeta que briga com Deus. É um profeta ressentido por Deus ser um Deus de amor e de misericórdia. Você já pensou nisso? Um profeta que está ressentido por Deus ser um Deus de amor, diz, Senhor, por isso que eu fugi da tua presença, porque eu sabia que o Senhor é um Deus de amor e de misericórdia, tardio, irás, longando, eu sabia que o Senhor ia dar outra chance para esse povo, e eu não concordava. É o profeta do não concordo. Mas Deus também trabalhou nele. Deus ensinou para ele pelo menos 5 lições. Primeira, Deus ensinou para ele, Jonas, eu não perco ninguém. Você pode ter tentado fugir da minha presença, mas eu não perco a tua localização. Eu sei exatamente onde você está. Deus ensinou para ele, Jonas, eu mando em tudo. O mar que você estava navegando, eu mando. A terra que você está pisando, eu mando. O vento que está soprando, eu mando. Eu mando no clima, eu mando no tempo, eu mando no vento, eu mando no universo, eu mando em tudo, até no peixe, no bicho, na planta, em você, eu mando em tudo. Quem manda aqui sou eu, diz o Senhor. Deus ensinou para Jonas que ele usa quem ele quer usar. Deus usou os marinheiros para dar uma lição a Jonas, usou o peixe para levar Jonas para o lugar certo, usou o bicho para fazer Jonas passar por uma moenda, usou a planta para abrigar ele do tempo, usou o vento para poder jogar tempestade, depois para deixar ele com calor. Deus usa quem ele quer usar, não importa quem seja, grande, pequeno, gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher, novo e velho. Deus usa criança, Deus usa idoso, Deus usa adolescente, Deus usa jovem, Deus usa quem ele quiser usar e ponto final, não tem história. Ele é soberano, ele é Deus de escolhas soberanas.
Por que Deus escolheu fulano? Porque ele é diferente. Porque ele é complicado. Olha como Jonas era complicado. Eu aprendo que Deus usa quem ele quer, inclusive pessoas complicadas. Se não fosse assim, não estava me usando aqui para vocês. Eu sou muito complicado. Deus usa os complicados. Deus gosta dos esquisitos. Deus gosta dos improváveis. Deus gosta até de quem está batendo de frente com ele. Olha só Jonas batendo de frente com Deus. Deus gosta de desafio. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Você vai contra mim, eu te derrubo no meio do caminho, te deixo cego para fazer você enxergar a luz do meu evangelho. Você é perseguidor, vai passar a ser perseguido por aquilo que você está perseguindo. Por quê? Porque eu uso quem eu quero e faço o que eu quiser, da maneira que eu quiser. O meu trabalhar é uma coisa extraordinária. Deus gosta de desafios. Você quer ver que Deus gosta de desafio? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado aí. E aí você vai entender como que Deus gosta de gente complicada, de desafio. Deus gosta de desafio. Teve marido que olhou para mulher, mulher que olhou para marido. Disse, Deus gosta de desafio. Gosta, irmão. Quarta coisa que Deus ensinou para Jonas. Quando eu mando, todo mundo tem que obedecer. Eu estou mandando, tem que obedecer. Eu mandei, obedeça. Aleluia. Eu mandei, no vento ele obedeceu, no peixe ele obedeceu, no mar ele obedeceu, na tempestade obedeceu, mandei no bicho obedeceu, mandei na planta obedeceu, mandei em você, você não queria, mas obedeceu. Jonas pregou a contragosto, mas pregou. Você não está querendo fazer, mas você vai fazer, que eu estou mandando, você saber quem é que manda, e quando eu mando tem que obedecer o que eu estou falando. Quinta lição que Deus ensinou a Jonas: eu sou um Deus de misericórdia e de graça. Tive misericórdia de você e estou tendo misericórdia dos ninivitas. Deus trabalha no caráter do profeta. Jonas encontra-se após a sua pregação totalmente desmotivado, totalmente cansado, totalmente com vontade de largar tudo e nem de viver ele queria. Era alguém desmotivado e cansado da obra. Por que Jonas se cansou da obra? Por que ele se cansou do chamado? Porque ele estava tendo dificuldade de se relacionar com o Deus da obra. 3 perigos todos nós que servimos a Deus e que trabalhamos na obra de Deus estamos expostos. 3 perigos. Anote isso na sua mente, no papel, no caderno, onde você quiser anotar, mas não esqueça disso. Primeiro perigo. Nós estamos correndo o risco de pregar aos outros e não usufruir do poder da mensagem que estamos pregando. Jonas viu Deus realizar o maior milagre, que é o milagre da salvação, da misericórdia, mas ele mesmo não era alguém que exercia misericórdia, porque ele pregava com raiva e tinha rancor no seu coração dos outros. Irmãos, é perigoso demais nós pregarmos e não vivermos, não usufruirmos da própria pregação que estamos proferindo. É muito perigoso. Segundo, o perigo de se cansar da obra e na obra. Se cansar da obra, na obra. Jonas fez a obra de Deus porque não tinha outra opção. Mas a sua motivação estava totalmente em descompasso com a vontade de Deus. O seu ministério era um fardo para ele. O seu trabalho era pesado, ele não tinha alegria, não tinha prazer em pregar, não tinha nenhum tipo de motivação. Ele estava cansado ao decorrer da obra, mas estava fazendo aquilo e se cansou de fazer o que estava fazendo. Literalmente estava empurrando com a barriga. Isso é um risco que nós corremos. Cansado na obra e da obra.
Mas tudo isso é por causa do terceiro perigo. O perigo de se fazer a obra de Deus e não se deleitar no Deus da obra. Jonas não entendeu que o Deus da obra é mais importante que a obra de Deus. Jonas estava mais interessado em fazer do que em viver. E Deus está mais interessado em quem nós somos do que em que nós estamos fazendo para Ele. Você pode fazer o maior congresso, a maior festa, o maior isso, o maior evento, o maior encontro, o maior aquilo, outro. Você pode ser o melhor no que você faz na obra de Deus. Se você não nutre um relacionamento com Deus da obra, comunhão com Deus da obra, Deus não está nem aí para o que você está fazendo. O que você está fazendo se torna ativismo. É uma coisa mecânica, é uma coisa que Deus não está recebendo. É perda de tempo. A comunhão com Deus precede o trabalho para Deus. Deus tem prazer em trabalhar em nós antes de trabalhar por meio de nós. Então não tem ansiedade para fazer, tem ansiedade para ser. Se for para ter ansiedade, que não é para ter ansiedade, né? Ansiedade é falta de confiança em Deus, é pecado. Ansiedade é pecado. Não andei ansioso por coisa alguma. Mas se for para você ficar ávido por alguma coisa, expectante por alguma coisa, fique por você ser, não para fazer. Porque fazer é menos importante do que ser. De modo que tem irmãos que vão chegar no céu sem nenhum cargo eclesiástico, sem nenhuma nomenclatura, sem nenhuma posição, sem nenhum título, vão chegar no céu com mais honra do que alguém que tem muito título, muito cargo, muita posição, consagração, carteirinha, etc. Porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que em o que nós estamos fazendo para Ele. Porque você pode estar fazendo para Ele com o mesmo coração que Jonas fez. Estou fazendo, mas estou fazendo obrigado. Estou fazendo, mas estou fazendo com raiva. Estou fazendo, mas não queria estar fazendo. Mas estou fazendo. E isso não é um serviço que Deus se agrada. Por isso que quando a Bíblia fala sobre Marta e Maria, ela diz que Maria escolheu a melhor parte. Não, a melhor parte não. Escolheu a boa parte. Não existe melhor, é boa parte. Por quê? A boa parte não lhe será tirada. Ela escolheu ser. Marta escolheu fazer. Maria escolheu ser. Então não é melhor parte, é boa parte. Deus está interessado que você seja mais do que você faça. Porque se você fizer, mas o seu coração não tiver um relacionamento nutrido com o Deus da obra, Deus não recebe o que você está fazendo. Se você faz, mas você está fazendo debaixo de contenda com seus irmãos, não, isso aqui eu não trabalho, isso aqui eu não faço. Fulano não adianta. Não bota na minha equipe porque eu não ando com ele. Deus não está. Você pode fazer o que você quiser. Deus não está nem aí para o que você está fazendo. Porque Ele precisa tratar primeiro o seu caráter. Tem alguma coisa errada com você. Porque se você não consegue trabalhar com o seu irmão, amar seu irmão, que você está vendo, você está andando com ele, você está aqui na igreja com ele todo dia, você não vai conseguir chegar no céu para amar um Deus que você nunca viu. Quem disse isso não sou eu, foi João. Deus está mais interessado que você seja do que você faça. E eu fico observando, principalmente nos dias de hoje, como as pessoas estão preocupadas com palco, com posição, com cargo, com carteirinha, com credencial, mas não estão preocupadas em servir a Deus, nem servir aos seus irmãos. Ele não faz nada para servir, só quer ser servido. Ela não faz nada para servir, só faz para ser servida. Evangelho não é quando você ama João, que te ama. Evangelho é quando você ama Judas, que te trai. Jesus deixou isso bem claro. Jesus nos ensinou essa pedrada, sabe? Porque quando João deita no peito dele, mestre,
João amava ele. Aí Jesus disse, é muito fácil você amar quem te ama. Mas quando Judas foi com aquela turba no Getsemane para prender Jesus, Jesus olhou para ele e disse, amigo, ele estava amando quem estava traindo ele. E ele sabia que Judas era o traidor. Evangelho não é quando você ama João. Evangelho é quando você ama Judas. Irmãos, é muito sério. Esqueça posição, cargo. Não fique preocupado com isso. Fique preocupado em ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. Posição, honra, cargo, palco, isso vem como fruto da sua comunhão com Deus, seu trabalho com Deus, do que Deus faz com você. Tem pessoas que estão disputando cadeiras na igreja. Vai chegar cadeira nova aí, se alguém quiser cadeira aí, pode levar a cadeira para casa. Disputando cadeira, disputando posição, lugar, destaque. Não, porque não se preocupe em ser um servo de Deus. Porque você pode estar caindo no erro de Jonas. Vamos caminhando aqui para o término. Jonas é o profeta que amava mais as coisas do que as pessoas. Quando Jonas pediu para que Deus tirasse a vida dele, o Senhor disse para ele, é razoável a sua ira, esse seu ressentimento? Jonas não responde. Camarada birrento. Botou a tromba e disse, não vou responder a Deus não. Ele não respondeu, fez biquinho para Deus. Olha que camaradazinho difícil. Jonas não respondeu a Deus, saiu da cidade, se assentou ao longe, ficou sentado olhando para ver o que ia acontecer com a cidade. Quer dizer, ele queria que Deus mandasse fogo do céu e destruísse a cidade. Então ele ficou sentado de longe, mas o povo estava se arrependendo. E ele dormiu. Gostava de dormir e não gostava de orar, né? Gostava muito de dormir, Jonas. Aí ele entra num estado depressivo, porque ele está triste, angustiado, ressentido. E Deus então dá uma outra lição a Jonas, e é a última lição do livro. Ele faz crescer uma boboreira. Em um instante, porque Deus é Deus que faz as coisas num instante. Nasce uma boboreira, várias folhas ficam por cima de Jonas, aquela maravilha, sombra e água fresca. Jonas é o profeta que está desfrutando de sombra e água fresca, com raiva no coração, com ódio, sombra e água fresca, na força do ódio. Tá rindo, né? Aí Deus faz com que um bicho, no dia seguinte, Jonas dormiu com a boboreira, acordou, a boboreira estava seca. Porque um bicho devorou a planta, destruiu a planta. E isso fez com que Jonas ficasse indignado. Porque Deus enviou um vento que soprou, trouxe um calor, o sol ficou mais escaldante e começou a queimar a testa dele. Alguns dizem que Jonas era careca por causa desse texto. Não sei, isso não é relevante, né? Se é careca ou não, não sei, não importa. Importa que ele ficou com a testa queimada por causa do sol. Então pode ser que a testa dele vinha um pouquinho mais atrás. E Jonas estava muito indignado. E aí a sua ira subiu demais ao seu coração. Jonas ficou revoltado e começou a dizer, Senhor, então o Senhor me mata. Meu Deus do céu, minha vida é só desgraça. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Misericórdia. Eu saí, o Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu imagino Jonas questionando, não está aqui no texto, mas eu fico pensando, Senhor, o Senhor me escolheu para quê, afinal de contas? Olha só, eu estava quietinho lá na minha casa, o Senhor mandou ir aqui nessa cidade de um monte de gente ruim para pregar aqui, tá? Eu saí, desci, fugi do teu presente, tá bom, fugi, tá? Passei, o peixe me vomitou, fiquei coberto de vômito,
Olha quanta coisa eu já passei. Quantas guerras já vivi para chegar até aqui, só Deus sabe. Jonas ficou nisso lá mesmo. Andou 800 quilômetros a pé. Tá bom, Deus, eu tô pagando pela minha desobediência. Pregou com raiva no coração. Uma caminhada de 3 dias ele deu em um dia só. Sabe aquela pisada que a pessoa dá assim, ó? Foi Jonas pregando. Gente, tô falando sério, é a Bíblia que diz. Uma caminhada de 3 dias ele fez em um. Por quê? Porque ele tava fazendo assim, ó. Essa cidade vai ser destruída, essa cidade vai ser destruída, essa cidade vai ser... Tomara que seja mesmo. Saiu pisando. Ué. Depois ele se senta e quando ele está em sombra e água fresca, tranquilo, nasceu até uma boboreira, ele falou, agora chegou o tempo da exaltação. Glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. Ficou de boa. Vou ficar aqui sentado assistindo a destruição de Nínive, porque eu quero ver até quando esse arrependimento vai durar. No outro dia, amanhece a baboreira seca. Aí ele fica revoltado. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? A minha vida é só sofrimento. É luta em cima de luta, é prova em cima de prova, é peixe, é mar, é tempestade, é caminhada a pé, é andar com esse povo que não gosta desse povo. Estou aqui pregando, agora a boboreira. Oh, meu Deus, me mata! Melhor me é morrer do que viver. Então o Senhor respondeu a Jonas: é razoável que você esteja assim, é justo que você esteja assim, se enfade, por causa de uma boboreira, Jonas. Olha a lição que Deus dá nesse profeta. Você está amando mais as coisas do que as pessoas. Você ficou chateado porque uma boboreira nasceu e morreu de um dia para a noite. Você não plantou, você não cultivou, você não fez nada. Foi uma obra da natureza. Eu que mandei nascer, eu que mandei morrer. Você está chateado porque ela morreu, mas você não está triste, você não se compadeceu de 120.000 pessoas que não têm discernimento espiritual, que estão morrendo, que eu mandei você pregar. Você está com raiva no coração, você está amando mais as coisas do que as pessoas. Aí eu me lembrei, estudando esse texto, que Jonas ele meio que incorporou os 2 filhos da parábola do filho pródigo. Primeiro, ele é o filho gastador que sai fazendo o que quer, porque ele saiu para longe da presença de Deus, tentou fugir, não conseguiu, voltou. E agora ele está fazendo a vez do filho mais velho. Ah, Senhor, não estou concordando que o Senhor está salvando esse povo aí, quer dizer, não estou concordando que o Senhor salvou o filho mais velho. Ele fez a vez dos 2 filhos. E ele caiu na condenação de Mateus capítulo 8. Por favor. A Bíblia ela é um livro que ela cruza as coisas, sabe? É muito lindo o modo como a Bíblia esse livro é um livro que eu me apaixono por ele todos os dias. Mateus capítulo 8. Do versículo 21 em diante, 28 em diante, que fala sobre os endemoniados gadarenos que foram presos na aldeia. Eu acho até que Marcos traz um relato melhor. Dá uma olhadinha lá, Marcos capítulo 5. É um relato mais completo de Marcos. Marcos capítulo 5. Versículo 1, eu vou ler aqui. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, logo saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. Nem ainda as cadeias podiam conter. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Agora olha direitinho o versículo de número 14. E os que versículo 13. Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou de um espinhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciavam na cidade, nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. E viram um endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contrastaram com os que aconteceram com o endemoniado acerca dos porcos e começaram a rogar que saíssem do seu território. Tinha um homem com legiões de demônios que o povo chegava, acorrentava ele, prendia ele, botava ele no sepulcro, no cemitério. Ele arrebentava os grilhões como se não fosse nada, porque estava endemoniado, tinha uma legião de demônios na vida daquele homem. Mas olha que coisa, essas pessoas, quando veem um homem são, limpo, com roupa, lavado, certinho, sem demônio nenhum, ficam chateados por causa dos porcos que morreram no mar. Os gadarenos amavam mais os porcos, as coisas, do que aquela pessoa que estava diante deles, que havia dado tanto trabalho para eles a vida toda, um homem endemoniado, com legião de demônios, liberto, vale menos do que porcos. Isso é uma inversão de valores. Amar mais as coisas do que as pessoas. Mesma coisa o profeta Jonas. O homem que amou mais uma boboreira, que ele não plantou, que não teve trabalho nenhum, que não tinha vínculo afetivo nenhum, mas não amou o povo que estava naquela cidade precisando de misericórdia e graça. E Deus dá uma lição de moral no profeta, dizendo para ele: você, Jonas, não tem compaixão de 120.000 pessoas que não sabem discernir, mas você teve mais compaixão dessa boboreira. E o livro termina com essa pergunta retórica. Não tem a resposta de Jonas. Uma vez alguém que estava estudando o livro de Jonas me mandou uma mensagem de: pastor, eu estou indignado. Estou indignado. Por quê? Porque o livro de Jonas não tem um final. Como assim não tem um final? Porque ele termina com a pergunta de Deus que Jonas não tem resposta de Jonas. A gente sabe o que aconteceu com ele. Ele voltou para a terra dele. O que aconteceu com ele? Hã? Não tem uma resposta. O final do livro termina com a pergunta. E disse o Senhor: tivesse compaixão da boboreira na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que uma noite nasceu, na outra noite pereceu. Não te hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Termina com essa pergunta retórica de Deus, do profeta. Porque ela termina, o livro de Jonas termina de um jeito para a gente pensar, para a gente pesar o que está valendo mais na nossa vida. O que está valendo mais para você, irmão? Do que você tem tido mais compaixão? O que você tem buscado mais? A todo custo. E nós aprendemos aqui pelo menos 5 lições com o livro do profeta Jonas. Primeira, que Deus tem propósitos que jamais serão frustrados. Jamais. Que Deus realiza, segundo, o seu querer e a sua vontade, mesmo que ele tenha que usar meios que jamais imaginemos que ele usaria para que isso aconteça. Terceiro, que ninguém pode fugir da presença de Deus. Quarto, que a sua misericórdia, amor e graça são inexplicáveis. Quinto, que nós devemos amar mais as pessoas do que as coisas. Eu vou contar uma história para vocês de um pastor que eu conheci
Não é minha essa história, é desse pastor, chamado pastor Estevão Hernandes. O Estevão Fernandes. Ele contou para nós, e foi uma história real, por isso que eu estou repetindo, porque eu não conto testemunho dos outros, que ele tinha um aparelho de som na sua casa. E esse aparelho de som, para ele, era muito caro, precioso, custou muita grana, muito dinheiro. Ele sempre tinha um sonho de ter esse aparelho, desde a sua infância. Então, um dia, todo dia quando ele chegava em casa, ele colocava lá o louvor, escutava todos os dias no aparelho, só ele mexia, nem a mulher podia mexer, ninguém, era dele. Um dia ele chegou em casa e o seu irmão mais novo estava na casa dele. Desavisado, ele mexeu no som do pastor Estevão. O pastor Estevão teve um chilique com o irmão dele. Eu já falei que aqui é meu. Você não pode mexer. Todo mundo sabe, isso é meu som. Isso aqui é intocável, só eu que mexo. Você vai estragar meu som, vai acabar com isso. Some daqui. Vai embora daqui. Você está me perturbando. Eu não gostei do que você fez. Você me ofendeu. O irmão dele chorou, engoliu o choro, saiu da casa dele, desceu ao apartamento, atravessou a rua, passou um carro, o atropelou e ele morreu. O pastor Estevão voltou para casa naquele dia, depois do velório do irmão, olhou para aquele som e disse: eu te amaldiçoo o som. E ele gritava o nome do irmão dele, que eu não me lembro, então não vou repetir porque eu não lembro. Ele gritava: meu irmão, vem aqui, mexa nas minhas coisas, faça o que você quiser fazer. Mas o irmão dele não ouvia, porque já estava morto. Ele pegou uma marreta e quebrou aquele som. Porque aquele som foi a desgraça da vida dele. Por causa daquele som, o irmão dele perdeu a vida. Eu, quando ouvi essa história, me impactei muito. Porque ela é uma história real. Porque às vezes nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Como Jonas amou mais uma boboeira do que 120 mil pessoas. Cuidado, irmão, para que você não esteja amando mais as coisas do que as pessoas. Cuidado, porque tem gente que é tão materialista e as coisas materiais passam. As pessoas são eternas. Elas ficam. Se quebrar, conserta. Se não tiver conserto, compra outro. Mas não quebra uma pessoa por causa de uma coisa. Porque às vezes, quebrar uma pessoa por causa de uma coisa pode não ter conserto, pode não ter volta. Como aconteceu na vida do pastor Estevão Fernandes, que é do Nordeste. Dá palestra sobre famílias maravilhosas. Aconteceu na vida dele, ele trouxe essa palestra para nós e, de fato, nós devemos tomar muito cuidado. Aprenda com o profeta Jonas. As coisas passam, as pessoas ficam. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que nós possamos dar valor àquilo que realmente importa. Que nós possamos viver debaixo da obediência do Senhor. Que nós possamos entender que ainda que os nossos planos sejam frustrados, os planos de Deus jamais serão frustrados. Que nós possamos entender que Deus realiza a sua vontade, mesmo que Ele tenha que usar um peixe, um marinheiro, um vento, uma boboreira, um bicho, um vômito, mas Ele vai realizar. O que Ele tem para fazer na sua vida vai acontecer. E entenda que a misericórdia e o amor de Deus e a graça de Deus são inexplicáveis. A prova disso é que nós estamos aqui nessa noite de pé, pela graça, pela misericórdia, pelo amor e pela compaixão de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.